Miguel é o nome do arcanjo líder da milícia celestial. No comando do exército de Deus, ele e seus soldados alados lutavam contra as forças malignas. Seu nome significa o semelhante a Deus. Miguel geralmente é representado como uma figura angelical, fazendo uso de espada e armadura e com a figura de Satanás sob seus pés. Existem outros arcanjos importantes, como o arcanjo Rafael e o arcanjo Gabriel, mas nenhum deles é alvo de tanta devoção quanto o arcanjo Miguel. Ele é responsável por afastar as incontáveis tentações que tentam afastar o homem do caminho do bem. Outra função do arcanjo é conduzir a alma dos bons até o céu, logo após seu devido julgamento. Miguel também cumpre o papel de ligação entre os homens e Deus, sendo ele responsável por oferecer a Deus as orações de seus fiéis. Mas é no comando de seu exército de anjos que Miguel exerce seu principal papel. A Bíblia relata que Miguel se opôs às forças de Satanás por algumas vezes, e em todas as disputas Miguel sempre se saiu vencedor. O comandante dos anjos lutou contra o mal quando o diabo, em forma de dragão, juntamente com seus malignos anjos, tentaram conquistar o céu. Mas Satanás e seus aliados foram expulsos pelas forças angelicais, lideradas por Miguel Arcanjo, e precipitados rumo à terra. Estes anjos caídos tiveram que se refugiar no inferno, pois não foram páreo para as forças do bem, representadas pelo formidável guerreiro angelical. O arcanjo Miguel é reconhecido tanto por cristãos, hebreus e muçulmanos, mas são os católicos que lhe concedem as maiores homenagens. Miguel é considerado o defensor da igreja e entre seus fiéis é conhecido como São Miguel Arcanjo. O dia 29 de setembro é dedicado a celebrar os três principais arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Devido ao sincretismo, as religiões afro-brasileiras identificam o arcanjo São Miguel aos orixás Exu e Oxóssi, por exercerem o papel de guardiões. Nos dias de hoje, o arcanjo ainda é muito requisitado por aqueles que buscam a proteção contra o mal. Metatron é uma figura angelical da tradição judaica. Conforme a angeologia, ele seria da classe dos serafins, as figuras que estão no topo da hierarquia celestial e por isso são os mais próximos a Deus. Porém, outros o classificam como um arcanjo. Não existe consenso em relação ao significado de seu nome. A ausência do sufixo El em seu nome, como em Rafael, Gabriel e Miguel, é um tanto singular. Como sendo um serafim, Metatron muitas vezes é representado como tendo 3 ou mais pares de asas. Ele é o príncipe dos serafins e por isso todos os demais devem respeito à sua autoridade. Por vezes ele também é citado como o mais poderoso entre todos os arcanjos. Metatron é a única figura celestial que tem acesso para estar ao lado do Criador e por isso ele é tido como porta-voz de Deus. Ele é o mais poderoso entre todos os anjos, sendo mais forte até mesmo que Miguel, o arcanjo guerreiro que derrotou Lúcifer e suas hostes, quando estes tentaram se rebelar contra o Criador. Metatron tem como uma de suas missões servir de intermediário entre Deus e os homens. A ele também caberia o comando de todos os demais seres celestiais. Metatron coordenaria e supervisionaria as atividades dos demais anjos e arcanjos. Apesar de ser a única figura a ter acesso irrestrito ao trono do Criador, ele não se presta a levar súplicas e pedidos de fiéis até Deus. A mais famosa referência a Metatron se encontra no Talmud, que é o conjunto de textos e livros sagrados usados pelo judaísmo rabínico. Quando o rabino Elisha ben Abuyá teve permissão de adentrar aos céus e se deparou com o brilho de Metatron, que lá se encontrava sentado, ele julgou que existissem duas autoridades no céu, Deus e Metatron. O porta-voz de Deus foi golpeado com 60 golpes de um bastão flamejante.
para mostrar que, apesar de sua nobre posição, ele estava abaixo da figura do Criador. Metatron também é referenciado no livro de Enoque. Conforme algumas interpretações, Enoque, pai de Matusalém, se tornou o famoso anjo mais próximo do Senhor. Metatron, por vezes, é chamado de anjo da vida e da morte, devido à sua grande influência na árvore da vida da cabala judaica. O nome de Metatron não está escrito expressamente na Bíblia, mas conforme algumas tradições, seria Metatron o anjo que lutou com Jacó, quando este desejava ser abençoado antes de seu reencontro com seu irmão Esaú. Também é dito que coube ao maior de todos os anjos o trabalho de castigar os egípcios, lhes impondo as famosas 10 pragas descritas no livro do Êxodos. Adeptos do misticismo hebraico fazem uso do cubo de Metatron, que é uma estrutura geométrica sagrada composta por 13 círculos. Ele é usado como instrumento de proteção e também para auxiliar no entendimento da realidade. Apesar de não ser uma figura angelical tão reconhecida como os 3 grandes arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, Metatron exerce papel proeminente ao lado do trono do Senhor, lhe servindo como seu escriba divino, tomando nota de todos os feitos e pecados de todos os homens. Por ser a figura celestial mais poderosa e estando abaixo apenas de Deus, Metatron é um dos anjos mais respeitados por aqueles que se interessam em angiologia. Rafael é uma das figuras angelicais mais importantes da cultura judaico-cristã. Seu nome significa Deus cura ou cura de Deus, e por isso ele é considerado o anjo portador da cura do Senhor. Desta forma, muitas são as orações dirigidas ao arcanjo Rafael, que buscam a cura das mais diversas enfermidades. Entre os 3 principais arcanjos da tradição católica, São Rafael Arcanjo é o que tem a presença mais discreta na Bíblia. Sua principal aparição bíblica foi no livro de Tobias, do Antigo Testamento. Nesta passagem, o arcanjo desceu à terra para acompanhar Tobias em sua jornada, que era um jovem temente a Deus e que amava o Senhor acima de todas as outras coisas. O anjo assumiria uma forma humana para guiar Tobias até o seu destino. No meio de sua viagem, enquanto Tobias e Rafael estavam às margens do rio Tigre, Tobias foi atacado por um grande peixe que tentou devorá-lo, mas Rafael o encorajou a lutar contra o peixe e arrastá-lo para fora d'água. Após a vitória de Tobias sobre o peixe, o anjo do Senhor pediu para que ele guardasse o coração e o fígado do peixe, e também deveria guardar o fel do peixe, pois estes itens seriam instrumentos para a cura promovida pelo Senhor. O anjo levou Tobias até seu destino, onde foi oferecida a mão de Sara em casamento. Ela, apesar de ser uma bela jovem, estava possuída por demônios. Sara já havia se casado 7 vezes, e em todos estes casamentos, seus maridos morriam antes de consumá-lo. Tobias temeu se tornar vítima de tal maldição, mas Rafael lhe garantiu que Deus estava ao seu lado, e então o anjo lhe orientou como proceder para afastar os demônios. Neste ritual, sob orientação de Rafael, Tobias fez uso do coração e do fígado do grande peixe, e assim os demônios foram exorcizados, e Tobias e Sara puderam consumar sua união. O anjo do Senhor protegeu Tobias em seu retorno para casa, e ao reencontrar seu pai que era cego, seguindo as orientações de Rafael, Tobias fez uso do fel do grande peixe para promover um verdadeiro milagre. Após colocar o fel nos olhos de seu pai, este teve sua visão restaurada, e devido a esta passagem bíblica, aqueles que creem nessas figuras angelicais acreditam que a presença do arcanjo Rafael auxilia na cura dos males físicos, como foi o caso da cegueira do pai de Tobias.
assim como também pode prestar auxílio nas curas das doenças psíquicas e espirituais, como foi o caso de Sara. O anjo Rafael também está presente na cultura islâmica, onde lhe é atribuído o nome de Israfil. Conforme a tradição islâmica, este anjo é o portador de uma trombeta que soará para anunciar a chegada do juízo final. Os católicos consagraram o dia 24 de outubro para celebrar São Rafael Arcanjo, aquele que é portador da cura do Senhor. E no dia 29 de setembro são celebradas as cerimônias em honra aos 3 grandes arcanjos, Gabriel, Miguel e Rafael. E como santo da Igreja Católica, são atribuídos a São Rafael diversos milagres, e o anjo está frequentemente presente nas orações daqueles que procuram a cura do Senhor. Uriel é um famoso arcanjo da tradição rabínica e de algumas correntes do cristianismo. Ele pode não ser tão conhecido como os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, mas sem dúvida ele é um dos seres celestiais mais estudados pela angelologia. Seu nome significa Deus é minha luz. Nas artes, o arcanjo é retratado segurando um livro ou um pergaminho em uma das mãos e uma orbe solar na outra. O nome Uriel não está escrito na Bíblia, mas seu nome é citado com alguma frequência nos livros apócrifos. Supostamente, ele teria feito algumas famosas aparições nos textos sagrados de judeus e cristãos, mesmo sem ter seu nome expressamente citado. Uriel estava presente no Jardim do Éden, onde protegia a entrada do jardim com uma espada flamejante. O arcanjo também teve participação no sepultamento de Adão e Eva, o primeiro casal de humanos criados por Deus. Segundo o livro de Enoque, o arcanjo Uriel apareceu para Noé e o advertiu do dilúvio que estava por vir. Já no livro do Êxodo, Uriel supostamente estaria presente quando a mais terrível das pragas atingiu o Egito. A figura celestial passou na frente de todas as casas para ver quais estavam pintadas com o sangue de cordeiro, assim como foi ordenado por Deus. Tal praga deu fim à vida dos filhos primogênitos, daqueles que não teriam seguido tal orientação, incluindo o filho do poderoso faraó. Segundo os evangelhos apócrifos, Uriel teria ajudado a proteger João Batista, que ainda era um bebê, da ordem do rei Herodes, que exigiu o extermínio de todos os meninos que nasceram naquela época. Diversas correntes do cristianismo prestam certa reverência à figura de Uriel, mas no ano 1745 a Igreja Católica tentou barrar a crescente devoção às figuras angelicais. E somente os 3 grandes arcanjos, Rafael, Miguel e Gabriel, deveriam ser alvo de reverência. Já na Igreja Anglicana da Inglaterra, Uriel foi elevado à condição de santo. Conforme algumas tradições, o arcanjo Uriel é o regente do sol e por isso, por vezes, é chamado de a chama de Deus. Uriel também é referido como o arcanjo da sabedoria. Seus fiéis acreditam que o anjo pode ajudar o homem a encontrar a sabedoria para resolver seus problemas e alcançar seus objetivos. E isso tudo faz do arcanjo Uriel uma das figuras angelicais mais importantes para aqueles que creem na poderosa influência destes seres celestiais. O arcanjo Gabriel é conhecido como mensageiro do Senhor. O nome Gabriel significa homem de Deus ou emissário de Deus. O anjo Gabriel é certamente uma das figuras angelicais mais conhecidas, ao lado dos arcanjos Rafael e Miguel e de Lúcifer, o anjo caído. Sua aparição mais marcante é sem dúvida quando ele anuncia o nascimento do Filho de Deus. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a Galileia para cumprir a mais nobre das missões. Ele iria anunciar à Virgem Maria que ela receberia a graça de conceber o Filho do Altíssimo. Maria, de início, ficou assustada, mas o arcanjo a tranquilizou e lhe revelou a vontade de Deus. Este bebê, que nasceria em breve, ficaria conhecido pelo nome de Jesus. Apesar de esta ser a mais famosa passagem bíblica na qual Gabriel está presente, existem outros momentos em que o anjo da Anunciação dá o ar de sua graça.
O anjo apareceu para o profeta Daniel para anunciar a chegada do Messias que estava por vir, assim como também apareceu para o sacerdote Zacarias, lhe anunciando a chegada de seu filho João Batista. E por sua falta de fé, Deus fez com que ele ficasse mudo até o nascimento de seu filho. Conforme os textos bíblicos, o arcanjo Gabriel diz estar sempre na presença de Deus e que ele lhe presta serviços para anunciar as boas novas. Por este motivo, aqueles que creem nestas figuras celestiais e lhes são devotas, lhes dedicam orações e pedem para que o anjo lhes revele boas novas e as promessas de Deus para a sua vida. Em algumas doutrinas cristãs, o anjo Gabriel é entendido como a personificação do Espírito Santo. O arcanjo Gabriel é padroeiro de uma série de profissões. A maioria delas está ligada a algum tipo de mensagem, como carteiros, diplomatas e profissionais da comunicação. Mas a influência do anjo Gabriel se estende além das fronteiras do cristianismo. Conforme a fé islâmica, o anjo Gabriel exerceu um papel fundamental na história do islamismo, pois quando Maomé orava sobre um monte em Meca, ele recebeu a visita de Gabriel, que lhe revelou o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos e contém a palavra de Alá. Após a revelação de Gabriel, Maomé deu início à sua obra de divulgação da palavra de Alá, e foi por sua grande contribuição que Gabriel, o anjo da Anunciação, é uma figura respeitada tanto na cultura judaico-cristã quanto no mundo islâmico.